Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vamos a mais um exemplo da nossa disciplina de termodinâmica 2. Nesse exemplo, nós vamos resolver um sistema binário composto por cloroformo e metanol à pressão de 1 atmosfera, então é um sistema aí isobárico, não isotérmico, e a gente vai resolver ele com o modelo NRTL. A gente tem as constantes para o modelo NRTL desse sistema, o α12 vale 0,3, o τ12 2,1416 e o τ21 menos 0,1998. A gente vai usar essas constantes para predizer e traçar os gráficos YX e TXY para esse sistema comparando com os dados experimentais. Os dados estão apresentados aí à esquerda, A gente tem composição na fase líquida, na fase vapor, para o componente 1, para o componente 2 e a temperatura, dada em graus Celsius. E temos os dados para a constante da equação de Wagner, para que a gente consiga determinar as pressões de vapor de cloroformo e metanol. As constantes A, B, C, D, a pressão crítica e a temperatura crítica são fornecidos nessa tabela da direita. Então vamos passar o Excel para ver como a gente vai resolver esse problema. Vamos a mais um exemplo da nossa disciplina de termodinâmica aplicada. Hoje a gente vai resolver um sistema aí de dados experimentais para uma mistura binária composta por cloroformo e metanol. Vocês vão verificar que essa é uma mistura que forma uma mistura azeotrópica, que já é uma mistura com grau de complexidade maior associado, e nós vamos resolvê-la com o auxílio do modelo NRTL. Aqui, indicado em cinza clara, está o conjunto de dados experimentais fornecido que a gente viu lá na apresentação do problema. Aqui a gente tem os dados para X1, para Y1, X2, Y2 e a temperatura do sistema dada em graus Celsius. Aqui a única coisa que eu fiz foi transcrever aquele conjunto de dados aqui para o meu Excel. Aqui ainda calculei a temperatura em Kelvin, então essa temperatura me vai ser útil nessa unidade, então eu deixei ela aqui indicada já em Kelvin. Lembrando que esse diagrama também é um pouco diferente, Esse aqui é um sistema isobárico, então a gente vai ter que calcular nas temperaturas a resolução do nosso problema. Então resolvi aqui também, determinei as temperaturas do nosso sistema a partir do conjunto de dados experimental, e com isso fui calcular os valores de pressão de saturação correspondentes para o componente 1 e para o componente 2. Na questão também me são fornecidos os dados dos parâmetros A, B, C, D, pressão crítica e temperatura crítica, tanto para cloroformo como para metanol, e esses são os parâmetros necessários para que a gente consiga calcular e resolver o nosso problema com o auxílio da equação de Wagner, que é a equação que está escrita aqui. Vocês podem ver que ela é razoavelmente extensa, mas não tem nada demais aqui sendo calculado. E aqui um pequeno detalhe é a transformação. Então eu já estou aqui transformando a minha pressão para a atmosfera, lembrando que os dados que são fornecidos no problema eles estão com unidades em bar. Então eu transformei aqui já o meu sistema para unidades em atmosfera. Com esses valores eu consigo determinar as propriedades dos coeficientes de atividade experimentais γ1 e γ2. A gente vai fazer essa determinação por meio das relações que a gente já está habituado aí a utilizar. Então determinei γ1, determinei γ2. Com esses valores eu consigo calcular já os LN de γ1 e LN de γ2 de forma direta. E consigo também determinar a minha energia de Gibbs de excesso dividido por RT, que é aquela correlação de X1 LN de γ1 mais X2 LN de γ2. Aqui eu aproveitei e calculei o X1 vezes X2 e calculei o GE dividido por X1 vezes X2 RT para ter todas as propriedades experimentais aí devidamente correlacionadas para o nosso sistema. Vamos passar então o conjunto de dados calculados com o modelo NRTL, pessoal, dentro daquele mesmo nosso sistema. Para esse conjunto de dados específicos também já foram fornecidos os dados para o modelo NRTL, o valor de α12, o τ12 e o τ21. Dentro das equações fornecidas, o valor de G12 pode ser determinado como uma função de alfa e de τ12. Da mesma forma, o G21 pode ser determinado como uma função de α12 e τ21. Então temos todas as propriedades necessárias para o cálculo do modelo NRTL, com base na equação apresentada e fornecida para esse sistema. Então, partindo para o cálculo, eu determinei valores de x variando de 0,05 em 0,05 entre 0 e 1. Os valores de x2 automaticamente são determinados como sendo 1 menos o valor de x1. A partir daqui eu tenho um valor para a temperatura, tá? Aqui eu estou determinando essa temperatura em Kelvin. Isso aqui vai ser a minha incógnita que eu vou solucionar com a ajuda do Solver Excel. Daqui a pouco eu explico para vocês como a gente vai fazer esse procedimento.
E estou determinando também a temperatura em graus Celsius. Essa temperatura em graus Celsius é o valor da célula em Kelvin, menos 273,15. E a gente vai se utilizar desse valor aqui para construir o nosso gráfico, uma vez que os dados foram fornecidos em graus Celsius. A partir daqui eu determinei as pressões de saturação do componente 1 e do componente 2, utilizando a equação de Wagner, que é a equação que me foi fornecida no problema, e consigo determinar o valor da pressão, né, a partir da equação que a gente já está habituado, que é x1, pressão de 1 de saturação, vezes γ1, mais x2, pressão de 2 de saturação, vezes γ2. Os valores de γ1 e γ2 são determinados a partir dos ln de γ1 e ln de γ2. Então, o γ1 é o exponencial do ln de γ1 e o γ2 é o exponencial do ln de γ2. O ln de γ1 é determinado diretamente pelo modelo, né, de NRTL. Da mesma forma, o ln de γ2 é determinado pelo modelo NRTL. A energia de Gibbs de excesso, dividido por RT, a gente consegue determinar de forma muito direta, como x1, ln de γ1, mais x2, ln de γ2. Calculei aqui ainda o valor de x1 vezes x2 para determinar o valor de GE, dividido por x1, x2, RT. Com isso, a gente tem aí toda a nossa equação determinada e calculada, e assim a gente consegue, né, se utilizar do modelo NRTL para fazer a predição desse nosso comportamento de fases. Aqui me falta determinar de forma efetiva valores para a minha temperatura. Aqui eu vou dar uma estimativa inicial de 300 para o valor da temperatura. Vocês vão observar que aqui eu tenho uma diferença. Quem é essa diferença? Eu estou determinando o valor da pressão do meu sistema, que deve ser 1, uma vez que é um sistema que está sendo calculada a pressão de 1 atmosfera. E esse valor da pressão que eu estou calculando, menos esse valor da unidade, que é a pressão real do meu sistema elevado ao quadrado, ele vai ter que assumir a mínima diferença possível. É com base nisso que eu vou utilizar o Solver Excel para conseguir estimar os valores da temperatura. Então essa célula aqui de diferença vai ser a minha função objetivo do problema, e a minha célula de temperatura em kelvins vai ser a variável do meu problema. Ela que terá que variar para me retornar o valor adequado aqui da mínima diferença possível para esse problema em específico. Então vamos resolver o nosso problema no Solver. Clicando no Solver, eu vou selecionar a célula de diferença como minha célula da função objetivo. E vou pedir que essa célula assuma o mínimo valor possível, alterando o valor da célula de temperatura correspondente. Então, clicando aqui em resolver, vocês vão verificar que a gente vai conseguir estimar um valor para essa temperatura, nesse caso 337,65 Kelvin, que equivale a 64,5 graus Celsius, com essa diferença aqui muito pequena em relação ao comportamento dos nossos dados. A gente vai continuar fazendo isso para todas as outras células envolvidas na nossa análise. Então, a nossa nova função objetivo vai ser a célula 5, alterando o valor da célula 5 aqui correspondente. E vamos resolver. Observem que a gente não encontrou uma solução. Professor, por que isso aconteceu? Porque a estimativa inicial é ruim. Então eu vou colocar aqui uma estimativa inicial de 300, tá? E nós vamos resolver a partir de agora com essa nova estimativa. Vocês vão verificar que a gente conseguiu convergir para uma temperatura adequada, que é 335,52, com um desvio aqui muito baixo, 3,28 vezes 10 a menos 18. Então agora é repetir esse procedimento para todos os pontos conseguintes aqui, né? Vamos seguir aí para todos os pontos. Vou deixar vocês aí acompanhando essa parte. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind?
talking about the same old stories they've heard about the people they think. Mas vocês devem estar se perguntando, professor, vou ter que fazer exatamente um por um? Vou ter que fazer cada dado por cada dado? Isso depende um pouco da capacidade de processamento que você tem aí no seu computador, tá? Se tiver um computador com processamento razoável, vocês podem fazer o que eu vou fazer aqui agora. Observe que eu setei todas as temperaturas aqui para 300 novamente e vou abrir o meu solver. Dentro do meu solver, eu vou incluir uma célula que é uma função objetivo dado pela soma de todos esses pontos de diferença. Então eu somei todos esses pontos e pedi que essa soma tenha o mínimo valor possível, alterando simultaneamente o valor de todas as temperaturas que eu tenho para cada um dos pontos. Claro que aqui a dependência da estimativa inicial para o valor da temperatura se torna maior. Então aqui eu já estou dando um chute muito bom, próximo de 300 para todo, que é uma temperatura aproximada que eu já sei que vai me retornar a resposta. E clicando aqui em resolver, vocês vão ver que a gente leva um tempo um pouquinho maior, tá? Se vocês observarem aqui no canto esquerdo, vocês vão verificar enquanto calcula que a gente tem um processamento um pouquinho maior de convergência, mas a gente consegue resolver aqui todas as temperaturas de forma simultânea. Em alguns casos, se o seu computador tiver uma memória RAM um pouco menor, provavelmente ele vai dar algum erro aqui nesse procedimento de cálculo e não vai conseguir concluir, tá? Passando agora aqui a análise dos gráficos, a gente pode observar aqui que esse sistema é um sistema com formação de azeótropo, tá? Então significa dizer que nessa região aqui, desse ponto de mínimo, a gente não consegue separar os componentes envolvidos na nossa mistura para fazer aí a separação entre cloroformo e metanol nessa condição específica. A gente tem aqui um gráfico do tipo XY, onde a gente consegue ver tanto no gráfico TXY quanto no gráfico XY a boa capacidade de representação do modelo NRTL na descrição do comportamento de fases desse sistema na condição que está sendo estudada. No gráfico XY a gente pode observar que a linha que representa o comportamento ideal, que é essa reta aqui, ó, que passa na diagonal, é cortada pelos pontos, né? A gente tem um ponto aqui de interseção. Isso acontece quando a gente trabalha com misturas azeotrópicas, então é um comportamento esperado para essa mistura. E aqui temos o gráfico da parcela energética aí do nosso sistema, né? As curvas dos LN de gama 1, LN de gama 2, GE sobre RT, GE X1, X2 RT, onde também podemos observar o ótimo ajuste do modelo NRTL na descrição desse comportamento para esse sistema. Então, pessoal, para a aula do modelo NRTL era isso que a gente tinha, espero que tenha ficado claro. Por ter equações mais extensas, eu optei aqui por trazer esse modelo onde já tínhamos as equações digitadas. Isso vai poupar um pouco de tempo, mas isso não exime vocês aí de reproduzir esse dado, tá? É muito importante que vocês refaçam esse teste que a gente fez aqui, até porque esse é o primeiro exemplo que a gente está fazendo aí no sistema isobárico, onde a gente tem essa variabilidade de temperatura aí ao longo da nossa rotina de cálculo. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar. A gente se encontra então em uma próxima aula da nossa disciplina. Até lá!